Olá, meus queridos nobres inscritos e membros do canal Spook Houses, Assombrades, Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira de aprendizado, conhecimento e sabedoria e respondendo as dúvidas dos vídeos publicados no canal Spook Houses. Muitas pessoas têm dúvidas, Tio Spook, por favor, fale mais sobre aquele tema, aquele assunto, aquele vídeo, e nós estamos aqui para isso, não é mesmo? Lembrando que nós não trabalhamos com consulta espiritual, ok? Consulta espiritual não é algo que nós fazemos, então não adianta colocar coisas no box ou mandar por e-mail dizendo eu sonhei com não sei o quê, aconteceu algo comigo, não sei o quê, e nós não analisamos esse tipo de histórias, o que acontece com os inscritos. Imagina, são 550 mil pessoas aqui no canal, imagina se todo mundo aqui mandasse uma mensagem querendo tirar dúvidas pessoais, ia ser impossível, tá? Até porque o fator de cobrança é um delimitador para que isso ocorra. Mas vamos ao que interessa, muitas perguntas, eu separei algumas, vamos ver se a gente consegue responder no horário certo, né? Mais ou menos uns 40 minutinhos de vídeo, mas acho que tem muita coisa interessante a ser abordada. Grace Costa. Olá, Tio Spook, eu me chamo Grace. E em um vídeo de Respondendo os Inscritos, você falou de algumas pessoas que foram assassinos e fizeram muita maldade na próxima vida e que poderiam ser médicos e salvar vidas. No caso dos animais, isso também pode acontecer? Na próxima vida, virar veterinário ou alguém que ajuda os animais? Aqui na minha casa, meu pai tem uma loja de ração ou rações e as pessoas sempre abandonam gatinhos aqui. Bom, eu e minha mãe sempre cuidamos de todos e fazemos o que pudermos para salvar a vida de qualquer animal que precise. Isso podia ter alguma relação com vida passada? Tipo, será que eu fritei muito cachorrinho na porta do Pacaembu? É o que dizem, né? Não, brincadeira à parte, viu, Pacaembu? Mas é que a gente cresce, né, ouvindo falar do churrasquinho de gato. Vamos lá. Grace, a sua pergunta é pertinente e assim, eu ouvi de um grande professor e instrutor espiritual há muito tempo atrás que pessoas que se tornam médicos karmicamente estariam buscando anular atitudes ruins que tomaram com outras pessoas. Então vamos lá, o cara foi pra guerra e matou 1000 pessoas, tá? Explodiu todo mundo. Numa próxima vida, o universo compensaria fazendo ele salvar as 1000 vidas, podendo ou não estar relacionado a algumas pessoas nesta vida que ele matou na vida passada. De novo, é tudo um acho que. Por quê? Muitas pessoas têm habilidades. Essas habilidades, elas se justificam. Então, pessoas que têm muita habilidade em ser médicos, pessoas que têm habilidades em ser engenheiros, pessoas que têm habilidades em serem contadores, os caras são bons no que fazem. Ou mesmo o Neymar, que tem habilidade do futebol nos pés. Né? Para algumas pessoas acham que ele tem habilidade muito de rolar a grama, mas ele joga bola, ok? Então assim, são habilidades já aprimoradas e desenvolvidas, mas ele não nasce dessa maneira, ele já vem de uma bagagem. Se ele vem de uma bagagem dessa maneira, existe um porquê o universo continuar fazendo com que mais médicos surjam, mais engenheiros surjam, mais pessoas elucidadas sobre as situações da vida. Então, toma-se o partido de que, para justificar tantos médicos, não necessariamente pela grana que eles recebem por mês, não é mesmo? Que tem muito médico que já é rico, mas por uma questão de sanar uma dívida kármica, ele surge para salvar vidas. Alguns médicos são assim, excepcionais, eles viajam pelo mundo sem ter a cobiça da grana, mas sim para poder ajudar as pessoas do mundo todo. E aí acredita-se que é para poder realmente sanar dívidas kármicas. Sobre a questão dos animais, de novo, é uma especulação. Existe uma coisa no budismo que nós chamamos de compaixão. A compaixão, ela deve ocorrer não somente para todos os seres, mas para os insetos, para os animais, para tudo que possui vida e esteja inserido dentro de um contexto do planeta Terra. Então as pessoas têm compaixão pelas pedras, pelas árvores, pelas plantas, por tudo aquilo que existe ao nosso redor. E a compaixão se estende aos animais, porque são seres indefesos, são seres que não têm mecanismos de defesa, embora tenham sobrevivencialismo
monstruoso sobre eles, né? É inacreditável como eles conseguem sobreviver na rua, sobreviver a situações inóspitas, mas nós temos um compromisso em zelar por seres que tenham uma consciência, uma inteligência inferior à nossa. Então, assim, o que você faz é uma compaixão. Não necessariamente você tem uma dívida de vida passada a sanar, dizendo, eu matei muitos animais, então agora eu vou ter um abrigo para animais. Não é bem assim. Imagina que absurdo. Quer dizer que se ninguém mais fizer maldade com os animais, não vai ter mais abrigo para os animais. Não. Você tem compaixão para com os animais e para aqueles que são largados na rua pelos seus donos, que não assumem a responsabilidade pelos animais que têm, não tem mais como cuidar desses animais, e eu acho que abandono até é colocado como maus tratos. Então, a sua questão não é de vida passada, mas é uma questão de consciência sobre a necessidade de todos os seres terem realmente a sua devida atenção. E é o que vocês fazem. É um trabalho extremamente nobre, claro que é. Se todo mundo tivesse essa consciência, quem sabe nós não teríamos animais largados ou vivendo em situações precárias. Seria uma coisa digna do ser humano, tá? Ana Silva. Olá, Tio Spook, tudo bem? Não sei se você vai ler essa pergunta, mas vou tentar mesmo assim. Bom, estava vendo alguns vídeos seus e me veio uma dúvida. O que comemos pode mudar nosso campo de energia? Gosto muito do canal e de você. Obrigada pela ajuda e que cada vez o seu canal cresça e o seu trabalho prospere. Longa vida. Beijos de luz. Sim, o que você come afeta sim o seu corpo de energia. Os maiores casos de realmente conflito energético daqueles que trabalham com terapeuta, psicoterapeuta ou trabalham com Qigong, Liangong, técnicas de bioenergia e tudo mais, é o que eu devo comer. Aí é recomendado, primeiro, que todas as pessoas que trabalham como terapeuta e psicoterapeuta tenham uma dieta ou tenham um rigor maior sobre a alimentação. Então, não comer carne, tomar muito cuidado com o consumo de drogas ou qualquer tipo de drogas, tá? Mesmo cigarro, eu conheci muitos terapeutas que fumavam, muitos terapeutas que bebiam uma taça de vinho, uma cervejinha, mas isso tem que ser evitado sim, porque distorce o corpo de energia, a vibração que você projeta e a forma como você vai curar uma enfermidade. Isso também se afeta, ou se aplica, na verdade, ao indivíduo. Então, o que acontece? Todo ser humano aqui já sofreu por uma intoxicação alimentar. As intoxicações alimentares, elas afetam o seu corpo de dentro para fora, fazendo com que a sua energia fique mais fraca e dando oportunidade para qualquer doença se manifestar ou mesmo qualquer energia do mundo espiritual se aproximar de você. Estamos falando de formas de pensamento inicialmente, mas podem ser miasmas, podem ser energias que realmente prejudicam o ser humano, pode ser qualquer coisa, tá? Então, sim, o alimento é fundamental. Assim, tem coisas que eu gosto de comer, mas eu como já fora do horário de atendimento que eu tenho. E eu sou muito rigoroso para que tipo de comida, onde eu vou, que restaurante. Eu sou muito chato e cuidadoso, tá? Por quê? Porque as pessoas manuseiam a comida de uma forma errada. Muitos restaurantes não têm a devida atenção para com pessoas que são vegetarianas, por exemplo. Então o cara bota no mesmo balaio, frita lá o que for, assa o que for, no lugar onde já assou carne, fritou carne, entende? Então faz uma miscelânea e fala que é vegetariano, mas não separa as grelhas ou não separa as mesas de trabalho. E assim, eles acham que pode ser uma questão de tendência, frescura e não uma alergia já desenvolvida. Então as pessoas têm que se ater sim ao que comem. Tome muito cuidado com porcarias. Eu não tomo refrigerante há muitos anos. Acredito que há mais de 10 anos eu não coloco uma gota de Coca-Cola na boca. Eu tenho um rigor um pouquinho mais sério com relação a isso, tá? Dracy Didi. Olá, Rodrigo. Eu estava vendo um vídeo seu aleatoriamente e veio em meus pensamentos a seguinte dúvida. Uma mulher está grávida, mas ela não sabe disso no momento. Por acaso, você saberia se ela está grávida? Você consegue perceber que nela um ser está crescendo, pois no vídeo você comenta que consegue ver os órgãos, ossos, etc. E
Continuando, essa mesma ideia, saber dizer se o filho dela será homem ou mulher? Digamos que o feto já desenvolveu o órgão genital. Muitas vezes a mulher está só aguardando a ecografia sair para poder ir ver, e isso pode levar um tempo. Desde já agradeço pela sua atenção e carinho. Obrigada pelo conhecimento que tem compartilhado com nós inscritos e uma boa semana. Grata, sua inscrita Dracy Liri. Sim, eu consigo. E eu vou explicar o porquê. Não é uma coisa que eu faça. Já aconteceu sim de analisar uma mulher que estava grávida e eu falar que é uma menina. E a mulher tipo, cara, assim, eu nem te falei que eu estava grávida. Aconteceu. Não é uma coisa que eu faço de praxe, todo mundo acha que a gente faz aqui, né? Tipo, olha, você tá grávida, gases. Ó, dor de cabeça vai aparecer em 5, 3, 2, dor de cabeça. Vai espirrar em... foi. Não, a gente não faz esse tipo de coisa, tá? O que acontece? Quando uma mulher está grávida, a primeira coisa que se manifesta é uma alteração sobre o corpo de energia da mulher. A mulher, ela tem reações diversas. Então, o ser humano, a gente trabalha com padrões dentro da clarividência, tá? Então, uma pessoa, ela tem um corpo de energia já pré-determinado. Em que sentido? Você consegue ver os órgãos, os pontos de energia, a expansão do corpo de energia e tudo mais. Quando uma mulher está grávida, o corpo de energia, ele sofre uma alternância. Então você consegue ver algo sobre a barriga dela, primeira coisa. Segundo, muitas mulheres, elas identificam felicidade ao extremo. E essa felicidade também é identificada, então nota-se isso. O corpo de energia dela fica mais denso e aí você consegue identificar que existe algo sobre ela. E aí olhando para a barriga você mata a questão de que está grávida. Segundo, o sexo da criança, sendo ela masculina ou feminina, né? Existe uma diferença energética, e aí é complicado, mas existe sim, entre homens e mulheres. A energia do homem é diferente da energia da mulher. E é engraçado, mas é diferente. A composição, a estrutura energética de um homem em si, ele vibra de uma maneira diferente da mulher. E aí quando a gente percebe que a mulher ela está grávida, dá para identificar a partir dessa certeza qual é o sexo da criança, olhando, isolando completamente a energia que está na barriga dela. Tem, sim. E isso pode ser feito já no primeiro mês de gravidez, você já consegue identificar isso, tá? Alguns terapeutas ou clarividentes já licenciados, certificados internacionalmente, conseguem identificar isso até na terceira semana de gravidez. É complicado, porque é como se o organismo já estivesse assimilando e elaborando a construção daquele ser. Então vai até muito mais longe. Eu estou te falando da clarividência mais básica. Existem princípios mais elevados que você consegue determinar muito além disso. Eu falo até por experiência, e é curioso a sua pergunta, Dracy, porque assim, eu tive um paciente que me pediu para ajudar num processo de gravidez para a mulher dele. Ele chegou para mim e falou, olha, eu quero engravidar minha mulher, ela tem um sério problema, a gente quer fazer um tratamento. Tá bom. Falei para eles fazerem um acompanhamento médico e eu fiz as sessões para limpeza do útero e preparar o útero e o ovário para poder receber essa energia. Ele fez acompanhamento médico, o médico identificou que ela poderia ter realmente a criança, mas iria ser um trabalho bem difícil pelo histórico da família dela, tem todos aqueles problemas familiares e femininos que envolvem segurar a criança no útero. Então pode ser que na hora aconteça abortos espontâneos, porque o útero não segura, às vezes em algumas mulheres, isso. Então a família dela acho que já tinha passado por isso. Bom, no final a gente fez as sessões e tudo mais, ela engravidou e quando a gente descobriu eram gêmeos. Ou seja, foram 2. Ele ficou radiante, ele ficou todo feliz. E na hora deu para ver qual era o sexo, eram gêmeos. E dava para ver até um processo de evolução, ou seja, da alma de cada um que estava sendo pré-determinado já para descer, qual seria a formação de cada criança. Ou seja, qual seria a tendência utilizando características da psicologia, dizendo qual é a natureza de cada indivíduo. Tem indivíduos que são mais racionais, outros que são mais emocionais,
Tem indivíduos que são mais práticos na vida, outros já são mais apegados à matéria. Então dá para determinar pela essência da alma que está descendo as características reais dessa criança e aí até as possibilidades de profissão que essa criança possa vir a ter. Isso é longe demais dentro de um processo, mas é sim factível. E eu acabei determinando isso logo no nascimento da criança, dos gêmeos, o que cada um iria ser, tá? Bom, aí depois são cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Luiz Henrique Ferraz. Boa tarde, Rodrigo. Em seus vídeos, você sempre fala a respeito aí das nossas emoções que influenciam o ambiente. Ou seja, se por exemplo, na sala de estar, estar você colocou como estrela, né? Na sala de estrela, você sempre costuma chorar ou fazer algumas reflexões. As minhas energias ficarão ali. Diante do exposto, a minha pergunta é: seria saudável separarmos um cômodo da casa apenas para reflexões, orações, liberação de energias em um dia ruim? Ou isso não adianta, não tem como isolar energias densas em um cômodo só? Obrigado, Luiz Henrique. É o correto, Luiz Henrique. É correto nós termos cômodos específicos para cada coisa. Complicado. Porra, tio Spooky, assim eu vou morar numa mansão de 100 quartos, não é mesmo? Cada emoção é uma coisa, né? Tô com gases, vou peidar no quartinho. Não, não é bem assim. Mas vamos lá. Aqui em casa nós temos 3 quartos. Essa foi uma exigência para que possamos alugar um apartamento. Eu morava num apartamento de 2 quartos antes de me relacionar com a Dani. E para mim estava bom. O problema é o seguinte, eu tinha um quarto de meditação e um quarto de gravação juntos. É como se eu meditasse nesse quarto, ok? Só que a energia da meditação era tão forte, tão densa, que eu queimei o meu computador 6 vezes. Dava complicações elétricas e eletrônicas em todas as coisas, inclusive as câmeras, tudo dava pau. Por quê? Eu falo por pesquisa sobre realmente o que nós temos aqui no canal, né? As pesquisas, a gente mostra pelos EVPs, a densidade dos seres espirituais versus a matéria. Então, observando o comportamento desses seres quando a gente faz o testando demo ou o EVP, nota-se que esses seres eles possuem um corpo de energia, alguns sutis, outros extremamente densos. Esses corpos, eles emanam uma energia. Essa energia é uma energia vibracional que ao passar por uma televisão ou por um monitor, gera um choque. Esse choque pode levar a queimar, sim, um aparelho elétrico ou eletrônico. Tá? Geralmente, criaturas extremamente mais densas, elas conseguem fazer isso. Então, eu sinto muito, mas a tendência realmente é que a gente tenha um quarto para fazer todas as práticas de oração, meditação, reflexão, tudo aquilo que você faça de devoção à sua divindade num quarto sem nada elétrico ou eletrônico. É o que nós temos aqui do lado, é um quarto só para oração, tá? Então, eu tenho um altar, na verdade a gente tem alguns altares com cada divindade budista e tudo mais, onde a gente pratica esse tipo de coisa. Este é o quarto de criação. Então aqui eu tenho guitarra, eu tenho amplificador, eu tenho pedaleira, eu tenho o meu computador aqui, eu tenho as câmeras para gravar, eu tenho um monte de coisinha, tá? Algumas coisas que eu preciso do dia a dia, eu deixo perto. Então alguns livros, por exemplo, de consulta, eu deixo perto para continuar lendo. Incenso que a gente acende aqui para também dar uma relaxada nas formas pensamento, dar uma liberada nas formas pensamento. Então isso também é retirado. Então esse é o quarto da criatividade. Esse é o quarto que eu exerço a minha criatividade e que, caso eu precise que alguns seres espirituais se manifestem, eles têm a total liberdade de entrar. Mas entra um ou outro, não fica uma barbárie de muitas pessoas, ou muitos seres, né? Como fica no quarto de oração. O quarto de oração, ele fica repleto de seres. Aqui não. Aqui entra um ou outro só para me auxiliar, seja nos tratamentos ou durante a análise de um vídeo, coisas desse tipo. Então nós temos que separar sim. Agora, tome muito cuidado. Eu acho engraçado que é assim, quer chorar, quer gritar, quer bater, quer espernear, beleza, todo mundo tem aqui o direito de fazer isso.
Mas lembre-se, essas formas de pensamento que são geradas por nós, pela nossa atitude, nossos pensamentos e tudo mais, fica no lugar. Então, para evitar que a gente influencie outras pessoas ou densifique neste lugar, a gente precisa liberá-las. E aí existem técnicas específicas para liberação de formas de pensamento para que não afetem a energia do ambiente ou das pessoas. É aquela história. Tem um ditado muito legal hindu, que quando os pais eles vão brigar com seus filhos, eles protegem as crianças, até isolam o ouvido da criança, gritam, depois pede para a criança tirar o dedo do ouvido. É sério, isso existe de verdade, tá? Existem algumas técnicas hindus que a criança isola o corpo de energia, o pai desce a lenha, e o pai sabe de tudo isso, tá? Briga, grita, não sei o que tal, aí pede para a criança desfazer a proteção e fala, pronto, eu já gritei o que tinha que fazer, você pode brincar. É sério, eu já vi isso, acontece mesmo, tá? É bem legal, é verdade, mas... Então tome cuidado, tenha um quarto para cada finalidade seria o certo, mas quando não temos, temos que nos virar com as coisas da vida. Bom, vamos lá. Taislene Nunes. Antônio Nunes. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Tenho uma dúvida. Venho acompanhando seus vídeos. Vi alguns. Estou amando o seu conteúdo. Eu e minha namorada estávamos assistindo juntas. E em um de seus vídeos de análise, em um determinado momento, você deu uma pausa e apontou para um ponto específico. E nesse exato momento, minha namorada começou a sentir muito mal, sufocada, com uma sensação como se existisse alguém ali naquele ponto encarando ela. Foi tão forte que os olhos dela começaram a lacrimejar muito. Você acha que ela pode ser sensitiva? Por favor, perdoe minha ignorância sobre o assunto. Taislene, é o seguinte, assim, a gente não faz análises de pessoas, de espiritualidade de pessoas, tá? Nós já tivemos alguns problemas com relação à frustração mediúnica ou frustração dos indivíduos. Então tem muita gente que acaba me mandando foto dizendo, eu quero fazer análise, tá bom. Solicita análise, depois de algum tempo a gente faz a análise da pessoa e descobre, e ela pergunta, mas eu sou sensitivo? Não, não é. Aí a pessoa fica, eu falei que eu era sensitivo, o cara fala que não, eu tenho certeza que eu sou sensitivo. E não é. E aí gerou desconforto. Então a gente não analisa a espiritualidade das pessoas, porque tem muitas pessoas que se frustram sobre o fato de não querer, não ser, não tem como. Então a vida encaminha. Por que eu separei a sua pergunta? Porque ela é interessante, Taislene, porque muitas pessoas do meu canal, elas têm a percepção de algumas coisas. E por que surgem essas percepções? E esse é o gap, esse é o pulo do gato. Todo mundo aqui é distraído com a matéria, gosta de um videogame, de um Counter-Strike, gosta de um CS, gosta ali de um Call of Duty, gosta de jogar bola na rua, gosta de dar uns tiros, né, assim, de airsoft e tal. E nossa consciência sempre está completamente aberta a tudo no momento. Fala no telefone celular, dirige, olha as placas de trânsito, liga o GPS. A pessoa não tem um ponto focal, ela tem diversos pontos focais. Se eu paro vocês, falo, cara, olha, aqui tem uma criatura que vai matar uma pessoa. Você para ver. Você coloca todas as suas atenções, atenção mental, emocional, na expectativa de ver realmente aquilo que eu estou mostrando. Quando você coloca o ponto focal naquilo, você coloca todas as suas expectativas para poder ver realmente o que eu estou te falando. E você acaba tendo percepções que você nem sabia que existissem. Sabe quando você vai no cinema e você assiste, sei lá, Marley e eu, aqueles filmes de chorar pra dedéu? Por que você chora? Porque você se conecta às emoções junto àquele filme. Quando assisti Senhor dos Anéis, o primeiro, eu juro pra você, a primeira coisa que eu saí do cinema foi, cara, eu preciso comprar uma espada, cara. Por quê? Eu não sei. O filme me induziu a comprar uma espada e sair atrás de Sauron, sei lá, entendeu? Porque você cria a sua emoção, e essa emoção, ela cria links com aquilo que você está vendo. Quando eu faço as análises, muita gente fica na expectativa de, puta, o tio Spook vai ver o negócio, cara, meu Deus, eu tô passando mal. E você se conecta àquilo.
Quando você se conecta, você coloca todas as suas expectativas, as emoções, as formas de pensamento são geradas, tudo. E aí você participa como se você estivesse lá. Isso a gente chama de o ato de você se envolver sobre uma situação. Tem pessoas que são racionais, tipo, o cachorro morreu. Ok, eu aceito a morte do cachorro. Pelo amor de Deus, cara. Pessoas iam chorar horrores a morte de um animal. E às vezes o cara é racional dizendo, bom, morreu, é só um animal. Tem pessoas que agem dessa maneira. E tem pessoas que se conectam de uma maneira muito forte às situações. Então, algumas pessoas realmente elas têm essas sensações de dor de cabeça, náusea. É como se elas estivessem vivenciando aquela energia. Elas entram num processo de conexão com a energia. Isso não posso dizer a você que é uma sensibilidade. Eu posso dizer que você é uma pessoa sensível a, e não uma sensibilidade à espiritualidade. Você é sensível às sensações, às emoções e aquilo que está sendo colocado a você. Sabe, é a mesma coisa que você vê um vídeo do Marley eu chorar, sentir a perda do cachorro e tudo mais, é como falando que é sensitiva. Não, você é sensível a. A sensitividade dentro da espiritualidade, ela é paralelo a isso, tá? Então assim, tô falando com você e de repente eu tomo um arrepio aqui, eu olho e eu sei que tá passando um espírito. Aí eu falo, bom, eu sou sensível a essa vibração que passou ao meu redor. Então são diferenças, mas a maioria passa por isso. É curioso. Muitas vezes eu só coloco a foto e falo para as pessoas, olhem. Aí a pessoa começa a ter essas reações sem saber o porquê. Ou tem pessoas que não têm reação. Simplesmente são racionais, dizendo, é só uma foto. Tá? Isso é de cada indivíduo, a evolução de cada indivíduo. Então você é muito mais emocional, muito mais sensível às emoções do que realmente está vendo alguma coisa nesse sentido, tá? Porque, de novo, é o que eu falo, tem que tomar cuidado. Existem diferenças cruciais dentro desse critério. Augusto Vaz. Boa tarde, Rodrigo. Tem uma dúvida? Não me recordo de ter visto algum vídeo seu falando sobre velas. Tem, no Desmistificando as Crenças Populares. Tem velas. Li em um dos livros de Rubens Saraceni, e nele mencionava que os clarividentes conseguem ver as ondas que por ela fluem. Sim. Gostaria de saber sua opinião sobre os efeitos das velas nos templos sagrados e em nossas casas, se tem algum efeito benéfico e quais são eles. Se a pergunta foi respondida, me desculpe, hein? Obrigado, sucesso no canal. Bom, a gente pode responder sem problema nenhum, tá, Augusto? Vamos lá. Clarividentemente, as velas, elas possuem camadas. Estamos falando velas, chama. Você acende a vela, tem a chama. Você vai ver a chama exatamente assim, tá? Ela tem um núcleo. Esse núcleo, ele irradia para uma densidade ficar mais ou menos assim. Só que além disso, ele possui mais 3, 4, 5 camadas de vela que um clarividente começa a ver as diferenças que seriam a intensidade da chama. A maioria vai ver o quê? A chama mais clara nas pontas e mais densa no seu núcleo. A gente não. A gente vê várias camadas diferentes de densidade e cada uma separada como se fosse um corpo externo que se limitaria às densidades das cores. A Ordem Rosa Cruz explica muito isso, tá? Tem muitos exercícios com velas dentro da Ordem Rosa Cruz que as pessoas podem fazer, mas só quem está dentro desta sociedade esotérica, vamos colocar dessa maneira, tá? Então eu não posso ensinar esses exercícios, mas logo no início, quem entra já recebe as monografias com os exercícios sobre velas. É muito legal, vale muito a pena fazer. E desenvolve mesmo as percepções, sim, tá? O livro de Rubens, eu tenho um livro de velas sagradas do Rubens, eu já fiz um vídeo sobre isso. O livro de Rubens, ele tem uma funcionalidade sim, porque eu já testemunhei um dos exercícios de velas, mas assim, estamos falando de Umbanda, tá? Ele é uma Umbanda mística, ele não é uma Umbanda tradicional. O Rubens, ele direcionou a Umbanda para um princípio mágico, para agregar uma diversidade de
elementos dentro da Umbanda. Então, ele não trabalha com 7 linhas, ele trabalha com polaridades das 7 linhas sendo negativas e positivas. Então, ele expande para 14 linhas. Essas 14 linhas têm cada uma cor, uma vibração, e a gente trabalha diretamente com esse tipo de coisa, fazendo os círculos mágicos no chão. Tem uns paranauê, tá? Para entender o Rubens, você pode comprar os livros dele, você não vai entender, é muito difícil. A Umbanda Sagrada de Rubens, capa verde, é um livro complexo, não um livro tão simples de se entender. Há a necessidade de sim fazer os workshops lá no templo do Rubens. O Rubens faleceu, mas eu acredito que tem lá pessoas auxiliando ele. Ele teve uma formação de muitos sacerdotes da Umbanda. Eu gosto do Rubens, acho que ele fez um trabalho muito bom. Claro, considerando o estilo de Umbanda dele, tá? Eu não tenho nada contra Rubens Saraceni. É uma pessoa que fez um trabalho que, ao meu ver, é um trabalho muito bom. Não vi nada de ruim dentro do que o Rubens fazia, tá? Então, assim, eu não o conheci pessoalmente, mas eu cheguei a conhecer sacerdotes que vieram dele e comprei alguns livros dele. Então, as velas têm, sim, cada uma tem uma vibração, cada uma emana uma cor diferente e com isso tem uma polaridade que você trabalha para cada uma dessas linhas de atuação da Umbanda. E aí você acendendo dentro de uma cerimônia, você cria, vamos dizer assim, uma egrégora muito mais forte, você cria uma vibração para poder exercer aquele trabalho ou aquela atividade direcionada ao que você precisa, tá? É mais ou menos isso. Naira Seibert. Naira Seibert Wendler. Nossa, que nome bonito. Latte Spook. Estava assistindo a playlist Desmistificando as Crenças Populares. Esse é um nome gigantesco, mas a playlist é boa, vai. E me surgiram algumas dúvidas. No vídeo do sal grosso, você comentou que não é saudável tomar banho de água e sal todos os dias e que existem outros banhos a serem usados para quem tem um contato constante com pessoas. Bom, eu vou começar a trabalhar em um hospital e vou ter esse contato constante com os pacientes. Queria saber quais os banhos que posso tomar e, além deles, existe outra forma de evitar que meu corpo absorva essas energias. Além das energias, ouvi dizer que hospitais têm grande circulação de criaturas do mundo espiritual. Existem algumas formas de impedir que essas criaturas se conectem a mim e venham para minha casa? Desde já agradeço e me desculpe por essas perguntas que já foram respondidas. Um abraço de sua paciente para você, Dani Lilo Universities. Naira Seibert é minha paciente. A Dani aqui sabe o nome de todo mundo, eu sei só alguns, porque vem geralmente a foto para mim e eu analiso a foto. Então, às vezes eu consigo pegar a energia da pessoa. Bom, vamos lá. O vídeo sobre sal grosso. Primeiro, o sal grosso não é utilizado para banho. No Oriente, nunca se utilizou sal grosso. A gente utiliza sal refinado. Por que o sal refinado? O sal grosso, ele é uma pedra densa ionizada. E a energia negativa não é facilmente destruída por ele. Então, é difícil ele absorver essa energia densa. É mais fácil o sal refinado porque ele dispersa melhor essa energia e faz com que realmente ela seja destruída muito mais rápido. E o banho, ele é da cabeça aos pés, tá? Quem inventou esse negócio de não molhar a cabeça, bom, daqui foram mais essa parte da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, por causa da cabeça do santo, de fazer o santo e tudo mais. Na Índia, eles não gostam que toquem na cabeça deles, é proibido você tocar, porque existem pontos sagrados dentro da cabeça e esses pontos eles estão conectados à divindade. Então só eles podem cortar o cabelo, se é que eles querem, ou cortar a barba, se é que eles querem, e só eles podem lavar a cabeça. Não pode ninguém tocar lá. Então a higiene é deles. Em outros países, obviamente, o banho é da cabeça aos pés, porque na cabeça existem dezenas de pontos que devem ser limpos e tratados. Então não é só fazer o tchurim, tchuclá embaixo dos braços, da virilha e for o que for. Tem que ser um banho muito bem tomado com sal normal, tá? Eu não posso passar os outros banhos, Nayara, porque são banhos extremamente fortes e se eu passar, muitas crianças podem fazer e muitas pessoas querem tentar. Então a gente vai ter pessoas morrendo por inanicidade? Não, talvez a pessoa não vai ter energia para sair de uma banheira, tá? Eu vou te dar um exemplo.
Na época que o tio Spook fazia fisiculturismo, o tio Spook treinava desde os 17 anos de idade numa academia, tem até um vídeo meu chamado Mamute Tríceps na internet, na época que eu estava treinando, tá? Ele ainda tá lá, dá para vocês verem. Eu tive contato com muitos fisiculturistas e, putz, tem uns que são assim, de coração, grandes mestres. Marcelo Honório, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, Marcelinho, se ele estiver vendo, um grande beijo para você, tá? Eu lembro o dia que o Marcelo Honório, ele chegou para mim e falou, Rô, eu me chamava de Rô, ele era um espetáculo, assim, baixinho, ele tinha 1,5 m, mas ele era gigantesco. O Marcelinho, ele me chamava na academia, falava, Rô, vem cá, ele me chamava de Rô. Diga, Marcelinho, olha isso aqui. Aí ele levantava assim, mostrava o serrátil com todas as aberturas assim. Eu falava, Marcelo, que nojo. Ele falava, então, eu tô indo lá pro Olímpia e queria que você fizesse a trilha sonora pra mim. Eu falei, pô, Marcelo, com o maior prazer do mundo. E eu fiz ele entrar com o som do Manowar, God of War. E ele entrou. E ele ganhou. Ele foi o primeiro lugar do campeonato. Ele levou a categoria dele, ele me ligou chorando. Ele falou, cara, o Arnold está aqui. Eu ganhei o prêmio da mão do Jay Cutler. E o Jay Cutler me convidou dizendo, eu quero você nos Estados Unidos treinando. Nossa, foi a coisa mais linda do mundo ver uma pessoa fazendo isso, sabe? A atitude nobre do Marcelinho. E aí o Marcelinho me contou, tudo isso só para contar um negócio, né? Marcelinho me contou que ele tem um banho específico na qual ele tem que secar e perder 5 quilos, até 5 quilos, para poder subir no palco e subir com 1% de gordura corporal. Loucura, né? Mas é verdade. E é um banho que mistura muita coisa, inclusive bicarbonato, mistura um monte de coisa e ele entra em inanição. E se ele não sai do banho, ele morre. Ele fica tão desidratado, porque é um banho de sal pesado que desidrata o corpo, e tem que ter uma pessoa para tirar ele da água. Então ele chama outras pessoas para retirar ele da água, e aí ele sobe no palco sem nada no corpo, sem gordura e desidratado, para poder mostrar para as pessoas o físico perfeito, e aí ele ganhou. Aquele dia foi lindo, o Marcelinho me ligou chorando e, nossa, eu tenho o Marcelinho assim como uma pessoa incrível, eu gosto muito do Marcelo Honório, um dos melhores profissionais do fisiculturismo que eu já tive contato, tá? Sobre a questão do hospital, não tem como se proteger. Vamos lá. Entra um bandido que tomou tiro e precisa passar por uma cirurgia. Entra estuprador, entra assaltante, ou às vezes entram bandidos que vocês não têm a menor noção que o cara é bandido. Existe um contato que enfermeiros fazem logo no começo, onde vai colocar soro, vai verificar realmente a enfermidade e tudo mais. E só nesse contato já pode se passar formas de pensamento sobre a pessoa ou energias, a troca de energia é constante. E o mais complicado, obviamente, é o contato com o sangue e pode gerar hepatite C, um monte de coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado quando lida com as pessoas. E o hospital, ele é um mar de troca de energias. Muitos médicos, eles ficam doentes, muitos enfermeiros ficam doentes, pessoas têm muito problema sério de saúde, o uso de vícios, de drogas de vários médicos, muitos médicos consomem cocaína, heroína, drogas pesadas para poder ficar acordado, fazer a virada de noite, né? Às vezes os caras ficam 2, 3, 4 dias de plantão e eles são obrigados a fazer isso até por causa de grana, às vezes, mas eles ficam ali sob uso de drogas, então é um mar de coisas ruins. Infelizmente, não tem o que fazer. Você vai ter que ter uma higiene espiritual muito forte dentro da sua casa, uma prática espiritual extremamente forte, com meditação, com liberação de energia, com purificação de ambientes, e tudo isso eu não posso ensinar, porque não tenho autorização para passar esse tipo de informação. O máximo que eu posso fazer é te ajudar com os tratamentos e com as limpezas de casa, e recomendo que faça pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, tá? Então, você pode mandar a sua solicitação de ajuda para o e-mail limpesadecasas@gmail.com e aí a gente coloca à sua disposição essa questão dos tratamentos, as limpezas de casa e tudo mais, como a gente faz com todo mundo aqui do canal, tá? Não tem como, é muito ruim. O hospital é muito complicado e a gente já teve parceiros médicos e sabe muito bem o que eles fazem. É ruim, é ruim. Meu nome é Vanessa e moro no Japão. Ding, 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 ding. Sempre assisto seus vídeos e gosto muito. A minha pergunta é,
Quando eu assisto seus vídeos aí, você toca essa tal de tincha, tem algum problema aí das entidades que estão na minha casa também se irritarem, de alguma forma me fazer mal? Todas as vezes que você vai tocar o sino, o som, eu tiro o som, mas teve um vídeo seu, aquele primeiro de limpeza de casa, que você tocou e eu não reparei, aí tocou muito alto aqui em casa e depois disso, não passava nem Wi-Fi de medo. É sério isso, espero conseguir dormir algum dia. Não, Vanessa, não vai afetar nada na sua casa, tá? E é bom essas perguntas virem porque a gente vai ressaltar sempre. O que acontece é o seguinte, eu estou inserido dentro de um ambiente, dentro de um contexto, e dentro desse contexto eu estou direcionando toda a minha energia, meu pensamento e o som em si, a manifestação do núcleo que se expande. Então não vai afetar a casa de vocês, porque eu estou colocando a minha intenção de libertar aquelas energias que estão dentro daquele ambiente por meio desse som. E aí é tudo retirado, tudo purificado, não na casa de vocês, né? Senão a gente ia fazer um tratamento assim, né? Não, eu preciso saber o que tem para direcionar a limpeza nesse sentido. Tá? Então não afeta a casa de ninguém. Vocês podem ouvir mesmo com o som do sininho, que não vai afetar nada, tá? A minha intenção está para com aquela casa em si e não para com a casa de vocês. É isso. Já passaram aquele 40 minutos de perguntas. Espero que eu tenha respondido as dúvidas de todo mundo. A gente ainda tem mais e mais e mais perguntas aqui e o que vai dar para mais vídeos para o canal, tá bom? Agradeço de coração a todos os inscritos, os membros, todo mundo que está aqui ao nosso lado, seguindo o caminho fervorosamente do Spooky House Casas Assombradas. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos e pela limpeza de casas, tanto problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, kármicos ou o que for, deve encaminhar a solicitação de ajuda para limpezadecasas@gmail.com. Não é pelo Instagram, não é pelo Facebook, não é por outro meio de comunicação, a não ser pelo e-mail limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, no qual você doa R$8 e torna-se membro do canal. E também temos o sistema PayPal de doação, que está aqui embaixo, é só vocês abrirem a janelinha, tem tudo explicando para vocês. E o nosso sitezinho com muitas coisas legais, nossa lojinha, casasassombradas.com.br, com lembranças do canal para vocês, tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.